Então, nós iremos agora começar o estudo do capítulo 3, que é um capítulo que trata de requisitos de software. Existe essa frase do Frederick Brooks que ilustra muito bem a importância, a relevância de requisitos. O Brooks diz que a parte mais difícil da construção de um sistema de software é a definição do que se deve construir, ou seja, dos seus requisitos. Quando a gente desenvolve um projeto de software, saber definir precisamente os requisitos, o que o sistema vai fazer, costuma ser uma decisão extremamente importante. Uma vez definido isso, às vezes a implementação, os testes, a implantação são tarefas que ficam até mais simplificadas. Então, requisito, como eu já acabei de falar, é o que um sistema deve fazer. E sob que restrições? O que um sistema deve fazer, a gente chama de requisitos funcionais. São as funcionalidades de um sistema. Funcionalidades visíveis para os usuários desse sistema. Sob que restrições as condições sobre as quais o sistema deve operar, a qualidade de serviço que o sistema deve oferecer são chamados de requisitos não funcionais. Então, as duas coisas são requisitos, funcionais e não funcionais. Exemplos de requisitos não funcionais: desempenho, usabilidade, segurança, disponibilidade, portabilidade, interoperabilidade e etc. Vamos dar um exemplo aqui de um sistema bancário. Requisitos funcionais de um sistema bancário, de um sistema de home bank. O sistema deve permitir você abrir uma conta, fechar uma conta, você quer saber o extrato da sua conta, você quer consultar o saldo da conta, você quer realizar uma transferência de uma conta para outra, você quer fazer um saque online e etc. Tudo isso são requisitos funcionais de um sistema bancário. Eu quero que o sistema bancário que você vai implementar para mim tenha essas funcionalidades, esses requisitos funcionais. Existem também requisitos não funcionais. No nosso exemplo, desempenho. O sistema tem que informar o saldo em tantos segundos. Disponibilidade. O sistema tem que estar no ar 99,99% do tempo. Tolerância a falhas. O sistema tem que continuar operando mesmo que um centro de dados cair. Segurança. O sistema tem que criptografar todos os dados trocados entre agências. Privacidade. Não queremos disponibilizar dados de clientes para terceiros. Interoperabilidade, capacidade, usabilidade e etc. Essas coisas são requisitos não funcionais. Desempenho, disponibilidade, tolerância a falhas, segurança, privacidade, interoperabilidade, capacidade, usabilidade e etc. Essa figura ela ilustra bem a ideia de requisitos. Um software, um sistema, ele é uma solução. Ele resolve um problema do mundo real. Software é uma solução para um problema. A questão toda é que os problemas do mundo real, os problemas às vezes que a gente resolve com engenharia de software, sistemas que envolvem pessoas, seres humanos, empresas, terceiros, eles são problemas nebulosos, são essa dúvida, essa nuvem que está aí. Então, para você saber fazer um sistema de software, evidentemente, você precisa ter muita clareza de quais são os seus requisitos. O software tem que ser uma coisa quadrada. O mundo real, a coisa é mais nebulosa. Essa ponte que liga a solução, dado a solução que você está criando para um determinado problema, o que permite que a ponte que liga esses dois mundos são os requisitos. Acho que eu já falei aqui,
A definição de requisitos, né, o Frederick Brooks também falou naquela frase dele, ela é importante, mas ela é desafiadora, porque ela lida com pessoas, com desejos, com vontade de usuário, com demanda de usuário. E normalmente essas questões às vezes são subjetivas, são questões que envolvem disputas, questões sociais, questões políticas e etc. Então, quais são os problemas? Isso é um resultado de um survey. Quais são os problemas que você pode ter quando define requisitos? Os requisitos ficarem incompletos ou não documentados. Você pode ter problemas de falhas de comunicação, que vão tornar os requisitos imprecisos, falhas de comunicação entre membros do time e entre os membros do time e entre os membros do time e os clientes. Requisito, o mundo está mudando, os requisitos mudam. Os requisitos às vezes são especificados de uma forma muito genérica, muito vaga. Às vezes você tem restrições de tempo, as pessoas não têm tempo de explicar os requisitos, você tem problemas de comunicação entre membros do time, você tem, às vezes, os stakeholders, os clientes, ele já quer te mostrar a solução em vez de explicar o problema, ele tem uma dificuldade de separar requisitos de solução, ele já quer especificar o que você tem que fazer e não te explicar o problema dele. Às vezes você não tem o apoio dos clientes, eles não têm tempo, como a gente já falou antes, e etc. Então, assim, requisito, como essa figura mostrou, ele parte de um problema do mundo real. E aí tem que se lidar com todas essas questões de mundo real. Política, falta de tempo, falta de apoio, problema de comunicação e etc. Esses são grandes desafios na especificação de requisitos. Existe uma palavra chamada elicitar requisitos. Às vezes vocês vão ouvir essa palavra, essa expressão, elicitação de requisitos. Elicitar ou eliciar, essa palavra significa fazer sair, expulsar, expelir. Então, elicitação de requisitos significa fazer sair os requisitos, descobrir, entender os principais requisitos do sistema que se pretende construir. Então tá, feita essa introdução, o que nós vamos de fato estudar? 4 coisas: histórias de usuários, casos de uso, produto mínimo viável ou MVP e testes AB. Então vamos falar primeiro de histórias de usuários. Para entender a ideia de histórias de usuário, a gente tem que voltar um pouco atrás e explicar como que era a especificação de requisitos quando se usava processos waterfall, em cascata, processos sequenciais. Como eles eram sequenciais, a ideia é que existiria uma fase inicial de levantamento de requisitos, onde todos os requisitos do sistema seriam levantados e seriam documentados. Seria gerada uma pilha de documentos de especificação de requisitos, em papel mesmo. Existia até um profissional que fazia essa fase, que era um analista de requisitos. Ele entrevistava os usuários, escrevia essa documentação e entregaria para os desenvolvedores implementarem, projetarem um sistema e implementarem o sistema na fase seguinte. Então o processo era sequencial. Evidentemente, como a gente viu no capítulo 2, isso não funcionou. Não funcionou muito bem, porque os requisitos mudam, porque os analistas não entendem bem os requisitos que os usuários explicaram, porque os usuários mudam de ideia, porque
Os usuários não têm tempo para explicar os requisitos e etc. Então, na hora de implementar, chegava para os desenvolvedores requisitos incorretos, que já não valiam mais. Para resolver esse problema, a ideia de métodos ágeis foi, então, colocar na equipe de desenvolvimento, na própria equipe, junto dos desenvolvedores, um usuário-chave do sistema, que entende tudo o que o sistema deve fazer, que conhece os requisitos do sistema, que tem autonomia para definir esses requisitos. Então, esse usuário-chave, também chamado de Product Owner, PO, representante dos clientes ou outros nomes, é aquele que vai agora, todo dia, a qualquer momento, explicar para os desenvolvedores o que o sistema tem que fazer. Então, assim, tem especificação de requisitos atualmente? Tem. Quando que ela acontece? Todo dia, toda hora. O usuário está trabalhando junto dos desenvolvedores, explicando para eles o que o sistema tem que fazer, gradativamente, né, de forma aos pouquinhos, ele vai explicando para os desenvolvedores como que ele quer que o sistema deve funcionar. Tá? Então agora a gente tem especificação de requisitos todo dia, a todo momento. Nós temos um usuário no time de desenvolvimento. O que é uma história de usuário? História de usuário, a gente diz que elas são 3 Cs. Normalmente elas são conhecidas por aqueles cartões, né? É um cartão onde se descreve resumidamente o requisito do sistema em uma ou duas frases. É aquele post-it que você prega na parede. É verdade, a história do usuário é esse cartão, né, que resume o requisito. Mas esse cartão ele é apenas um lembrete para os requisitos, um lembrete para os requisitos que devem ser implementados no sprint e, portanto, para as conversas que devem existir entre o PO e o time sobre aquele requisito durante o sprint. Então, o requisito não é apenas o cartão, o que está escrito no cartão. Ele também faz parte do requisito, da história do usuário, essas conversas, né? A especificação de requisitos agora, ela não é mais textual em papel, mas ela é oral, verbal, conversas entre o PO e os devs. Terceiro C, uma parte de confirmação. Cenários de testes, testes de aceitação, que serão usados pelo PO para confirmar, para dar o aval para a implementação da história, quando ela ficar pronta. Então, o time, desde o início, logo do início do sprint, ele já sabe como que o PO vai testar aquela história. E que se eles implementarem a história de forma que ela passe nesses casos de teste, a implementação da história estará aprovada e a gente pode ir para o próximo sprint. O exemplo, uma história de usuário pode ser o seguinte: fechar uma compra em uma loja virtual. Então, no cartão vai estar escrito fechar uma compra. Durante o sprint, o PO vai conversar com o time para explicar o que é fechar uma compra, quais os meios de pagamento que podem ser usados, as formas de entrega, as formas de parcelamento, como que se pode parcelar uma compra e etc. Então isso vai acontecer durante o sprint. Tá? Terceiro C, confirmação. O PO já tem que definir como que ele vai testar a história. Ele vai testar uma compra à vista e uma compra parcelada, ele vai testar com tais cartões de crédito e depois ele vai testar com modos de entrega X e Y. Então, assim,
A confirmação, como eu disse antes, ela é uma espécie de garantia para o time, que se eles implementarem esses cenários de teste, a história será aprovada, a implementação da história será aprovada pelo PO, como eu disse antes. Então aqui é só para vocês verem, né, um quadro Kanban, um quadro Scrum com as histórias, os cartões, né, pregados na parede, tarefas, histórias que estão no backlog, histórias que estão em andamento e etc. Esses cartõezinhos é o primeiro C da história, né? Esse cartão aqui, a gente diz que ele é história, né? Mas é uma maneira simplificada de dizer que ele é história, porque a história também inclui as conversas e os casos de teste, de confirmação, de implementação das histórias. Quem escreve as histórias? O PO que define os requisitos do sistema, ele que define o que o sistema tem que fazer. Pode existir também, quando antes de começar a fazer um sistema, para você já ter uma boa quantidade de histórias, você pode realizar durante um dia ou alguns dias o que se chama de workshop de escrita de histórias, realizado no início do projeto. Reúne-se um grupo de usuários importantes do sistema, não só o PO, exatamente para discutir o que o sistema deveria fazer, quais são as principais funcionalidades do sistema. E aí, para o time ter uma ideia assim macro, né, uma ideia já geral, para ele não ficar olhando história a história, para você já ter um banco de histórias que vão depois ser implementadas nos sprints que vierem à frente. Então, essa reunião para criar essas histórias iniciais, normalmente ela é chamada de workshop de escrita de histórias. Algumas vezes, as histórias têm um formato também. Tem alguns times, algumas equipes que gostam de usar esse formato para escrita de histórias. Como determinado tipo de usuário, eu gostaria de fazer tal coisa com o sistema. Tá? Então, às vezes se segue esse formato. Vou dar um exemplo a seguir. Suponha um sistema para controlar uma biblioteca, vai ficar mais claro aquele formato. Um sistema que controla toda uma biblioteca. Então, esse sistema ele tem 3 usuários. Tem um que eu chamo de usuário típico, um usuário normal da biblioteca, tem um professor e tem um funcionário da biblioteca. São os 3 principais perfis de usuários desse sistema. Então nós vamos escrever histórias pensando em cada um desses usuários. Então assim, como um usuário típico, eu gostaria de fazer empréstimos. É uma história. Como um usuário típico, eu gostaria de devolver o livro que eu peguei emprestado. Como usuário típico, eu gostaria de renovar um empréstimo. Eu gostaria de pesquisar por livros que estão disponíveis na biblioteca. Eu gostaria de reservar um livro que está emprestado. Eu gostaria de receber um e-mail todo com as novas aquisições da biblioteca. Isso são as histórias, são os requisitos, né? A história é requisito, são os requisitos que o sistema deverá oferecer do ponto de vista de um usuário típico. Então, se você fizer um workshop de escrita de histórias, você pode convidar um usuário típico, você pode entrevistar esse usuário, dar voz para ele, e ele pode dizer que são essas as operações que ele gostaria de fazer no sistema. Você pode também perguntar para os professores. E o professor pode dizer, como professor, eu gostaria de realizar um empréstimo durante todo o semestre. Eu gostaria de sugerir a compra de livros. Eu gostaria de doar livros para a biblioteca. Eu gostaria de pegar o livro em uma biblioteca e poder devolver ele em outra biblioteca. Então, isso são histórias que foram propostas por professores. Os funcionários da biblioteca. Como usuário, eu gostaria de cadastrar novos usuários. Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários. Cadastrar novos livros, dar baixa em livros que estão estragados, obter estatísticas sobre o acervo da biblioteca,
cobrar via e-mail alunos que estão com empréstimos atrasados. Eu gostaria de poder aplicar multas quando da devolução de empréstimos atrasados. Todas essas são histórias que foram propostas pelos funcionários da biblioteca. Então veja que a gente tem esse banco de histórias, esse pool de histórias, que são os requisitos do sistema, né? Mas não vamos nos esquecer que depois vai ter um PO que vai explicar melhor cada uma dessas histórias, conversar com o time de desenvolvimento e explicar essas histórias para o time. E também criar os cenários de aceitação, os testes de aceitação dessas histórias. Características de boas histórias. Normalmente a gente tem uma sigla chamada INVEST, que ela são as iniciais dessas características de boas histórias. Elas devem ser independentes, o ideal é que uma história seja independente da outra. A história ela ainda deve estar aberta para negociação, né? Isso quer dizer que tem que ser... o escopo de uma história, às vezes, ela é vago, é só uma frase. Então, vão existir negociações durante o sprint entre os desenvolvedores e o PO para clarificar e para definir exatamente qual é o escopo da história. A história deve agregar valor para o negócio do sistema. Então, normalmente são requisitos que geram valor para o sistema, para a implementação, para quem está contratando o sistema. Deve ser possível você estimar o tamanho de uma história, quantos story points, quanto tempo, qual o esforço para a implementação dessa história. A história não pode ser vaga, que você não consegue estimar quanto tempo vai levar a implementação daquela história. Até para ser estimável, elas têm que ser pequenas, né, sucintas. Você não deve ter história extremamente complexa que ninguém entende exatamente o que ela é. E ela deve ser testável, né? Você deve ter capacidade de definir os cenários de confirmação da história para que no final do sprint possa se definir se a história foi de fato implementada ou não. A gente tem que saber claramente quais são os critérios para confirmação, para validação da implementação da história. Independentes, abertas para negociação, agregar valor, estimáveis, sucintas e testáveis. Não sei se vocês perceberam, mas até agora, tudo que eu falei de história lembra muito assim requisito funcional. Naquele sistema da biblioteca, aquelas histórias são todas relativas a requisitos funcionais. Talvez vocês possam se perguntar assim, e os requisitos não funcionais? Como que a gente trata requisitos não funcionais por meio de histórias? A gente consegue definir requisitos não funcionais por meio de histórias? A resposta é sim, né? O time também ele pode até questionar o PO, né? Pode conversar com o PO, pode estimular o PO a definir alguns requisitos não funcionais para o sistema. Então, o time pode perguntar para o PO também, assim, qual que é a performance, qual o desempenho que ele espera do sistema, se existe algum problema de segurança, qual a disponibilidade importante para o sistema. Se o PO não disser isso, o time pode cutucar o PO e perguntar ao PO sobre isso. Só que normalmente as histórias, pode até criar uma história sobre isso. Então, uma história assim, o sistema deve ter uma disponibilidade de 99%. O sistema deve ter um desempenho de forma que qualquer transação leve no máximo tantos segundos para ser concluída. É importante que isso seja clarificado e você pode até criar lembretes para esses requisitos não funcionais. Só que normalmente esses requisitos não funcionais eles não são implementados em um sprint e pronto. Desempenho, disponibilidade, usabilidade, portabilidade são preocupações transversais em todos os sprints.
Não é como fechar compra. Fechar compra você pode implementar num sprint e está implementado. Não precisa, isso não é uma preocupação depois em outros sprints. Com requisitos funcionais não funciona assim. Então, o mais comum é que os requisitos não funcionais eles sejam sempre contemplados, sempre validados, que eles façam parte dos critérios de conclusão de um sprint, que a gente viu no capítulo 2 também, aqueles done criteria. O que você tem que fazer para considerar que um sprint está concluído? São esses critérios de conclusão de um sprint. Então, suponha que desempenho seja um requisito não funcional muito importante no sistema. Isso foi levantado com o PO e realmente existe uma preocupação com o desempenho, existe um threshold importante para desempenho do sistema. E aí, então, o time já sabendo disso, ele pode colocar nos critérios para definição de um sprint ou de uma história o seguinte: para que qualquer história seja considerada pronta, concluída, ela deve passar por uma revisão de código que contemple, que considere aspectos de desempenho. Então, alguém vai ter que olhar o código e vai ter que olhar o código com os olhos de procurar algum gargalo de desempenho ali, para ver se tem alguma coisa que foi implementada de uma forma que, do ponto de vista de desempenho, seja muito ruim. E até você pode ter alguns testes de desempenho com carga real, você pode testar aquela história, executar aquela história com um banco de dados de teste ou até com uma carga real para verificar se a implementação daquela história não está comprometendo o desempenho do sistema. Ok? Então, assim, desempenho é uma preocupação transversal. Se desempenho é um requisito não funcional importante do sistema, ele é uma preocupação transversal, que deve ser considerada em todos os sprints, em todas as histórias. E nada melhor do que colocar isso como uma preocupação, como um critério para a conclusão de histórias. Done criteria. Essa é uma forma mais tradicional, um pouco mais antiga, de documentação de requisitos, e ela é também uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais verbosa e textual do que a documentação de requisitos por meio de histórias de usuário. Então, o caso de uso é um documento mais detalhado de especificação de requisitos. O seu uso não é tão comum com métodos ágeis, é uma coisa que foi inventada antes de métodos ágeis, de forma independente da proposta de métodos ágeis. A ideia é que, em um caso de uso, você descreve passos de um ator, normalmente uma pessoa, um usuário do sistema, realizando alguma operação nesse sistema. Esses passos, eles podem constituir um fluxo normal de execução do sistema ou algumas extensões. As extensões é onde se trata erros nos passos normais, no fluxo normal, ou se detalha um pouco esses passos normais. Então a gente tem um exemplo aqui de caso de uso. Caso de uso ele tem um nome, que normalmente começa com um verbo, transferir valores entre contas. Tem um ator, quem é responsável pelo caso de uso, quem vai interagir com o caso de uso. O ator aqui é um cliente do banco. E ele tem fluxo normal, então tem um nome, como eu disse, tem um ator, e tem o fluxo normal e as extensões. O fluxo normal é o fluxo feliz. Então, para transferir um valor entre contas, nós devemos autenticar o cliente. Passo 2, o cliente informa a agência e conta de destino. Passo 3, ele informa o valor que quer transferir, a data da operação, o sistema faz a operação,
e o sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência. Então a gente diz que esse fluxo normal é o fluxo feliz, onde tudo foi dando certo no sistema. O caso de uso são esses passos, é um passo a passo para você realizar uma operação com um sistema. Ele documenta a operação de transferir, no nosso exemplo, de transferir valores entre contas. A gente tem também uma segunda lista de passos, que são as extensões. As extensões, elas incluem erros. Por exemplo, se ele informar a conta ou agência incorreta, o sistema deve solicitar uma nova conta e agência. E ele tem detalhamentos. Por exemplo, no passo 5 do fluxo normal, o sistema efetua uma transferência. Os passos 5A e 5B da extensão, eles detalham esse passo 5 do fluxo normal. Detalham o que é efetuar uma transferência. Por exemplo, se a data informada for a data atual, transferir imediatamente. Porém, 5B, se a data informada for uma data futura, deve-se agendar a transferência. Então isso é um detalhamento. No fluxo de extensão, a gente está detalhando um passo do fluxo normal. No caso aqui, o passo que está sendo detalhado é o passo 5. Caso de uso não é um algoritmo. O nível de abstração, o nível de generalização tem que ser muito maior do que um algoritmo. Veja que nós estamos ainda levantando requisitos do sistema, documentando requisitos do sistema, e o foco deve ser em entender e delimitar o problema que a gente está tentando resolver. O que o sistema deve fazer, e não como o sistema deve fazer isso. A preocupação é entender o que o sistema deve fazer e não pensar em possíveis soluções, em algoritmo, como o sistema deve fazer essa operação. Nós vamos agora comentar sobre mais uma técnica relacionada com requisitos. Essa técnica ela consiste na ideia, no conceito de produto mínimo viável, ou MVP. Essa ideia de MVP ela foi popularizada, ela foi provavelmente proposta pela primeira vez nesse livro The Lean Startup, que é uma bibliografia clássica sobre criação de startups, quase que uma leitura obrigatória que qualquer pessoa hoje em dia que está pensando em criar uma startup, ela costuma ler esse livro. A ideia, a motivação aqui, é que nós temos dois tipos de sistemas. Nós temos um sistema que o risco de desenvolver esse sistema é muito baixo, o que o sistema faz é muito claro, os usuários do sistema são bem conhecidos, a necessidade daquele sistema é também muito clara. Esse é um tipo 1 de sistema. Tem um outro tipo de sistema, é que tem um risco naquele sistema. A gente nem sabe se realmente a gente precisa do sistema, se o sistema tem mercado, se ele tem usuários, se aquele sistema vai dar certo. O sucesso desse sistema é uma coisa ainda muito incerta. Por exemplo, sistema com baixo risco e com usuários conhecidos. Exemplo, sistema de controle de biblioteca. Óbvio, hoje em dia, toda biblioteca precisa de um sistema computacional, um sistema de informação. É impensável você ter uma biblioteca hoje em dia, por menor, por mais simples que ela seja, que você não tenha um sistema para controlar o funcionamento da biblioteca. Nesse tipo de sistema, história de usuário, ela funciona muito bem, define as histórias, cria um workshop de escrita de histórias,
gera uma lista de histórias, um backlog de histórias, começa a implementar, começa a fazer os sprints, e no final vai dar certo, o sistema vai ser um sucesso e a biblioteca vai funcionar muito melhor com aquele sistema. Por outro lado, existem alguns sistemas que a necessidade desse sistema, o mercado desse sistema, ele é muito mais incerto. Eu quero fazer uma loja virtual para empréstimo de livros digitais, onde o pagamento vai acontecer via blockchain. Será que isso vai dar certo? Será que tem pessoas querendo pegar livros digitais emprestados e pagar por meio de blockchain? Esses, portanto, são sistemas típicos de startups, né? Sistemas de uma empresa que está testando um mercado novo, embora não seja exclusivo de startups. MVP, você pode desenvolver um MVP mesmo numa empresa tradicional. A ideia aqui ela é muito óbvia, que é o seguinte, você tem que validar a necessidade desse sistema. Você não precisa validar a necessidade de um sistema de biblioteca. Estamos todos de acordo que toda biblioteca precisa de um sistema. Mas esse sistema aqui é bom a gente ir devagar. É bom a gente validar primeiro se essa ideia que a gente está tendo, ela realmente vai ser bem recebida, se ela vai ter mercado, se as pessoas vão querer pagar para usar um sistema desse. Em outras palavras, não vale a pena você ficar um ano implementando histórias de usuário, fazer um sistema muito legal, todo completo, com diversas funcionalidades, para depois descobrir que ninguém quer usar aquele sistema, que aquele sistema não vai ter usuários. Ou seja, um desperdício total de tempo, né? Então, qual que é a ideia de MVP? MVP é um produto, é um sistema que pode ser usado, que pode ser validado, mas ele tem funcionalidades mínimas, é o menor investimento que você consegue fazer, as funcionalidades centrais, mínimas, apenas as mais importantes, que vão custar o mínimo possível para serem implementadas, e que permitam validar a sua hipótese de negócio, de que existe mercado para empréstimo de e-books com pagamento via blockchains. Então a gente quer rapidamente desenvolver um produto mínimo para validar, para colocar esse produto na praça, no mercado, e obter feedback se a gente vale a pena a gente investir mais ou não nessa nossa ideia, nessa nossa startup que a gente está querendo abrir. Existe esse sistema que você não pode ficar um ano implementando ele, porque pode ser um desperdício total aquela implementação, porque você vai quebrar a cara e aquele sistema não tem usuário, não tem mercado. Como é que funciona o MVP? A gente tem uma ideia, tem esse ciclo aqui, a gente tem uma ideia, a gente vai construir um MVP para validar essa ideia, nós vamos botar esse MVP para rodar no mercado, vamos divulgar esse MVP, vamos obter feedback, vamos medir como é que está sendo a recepção do MVP, vamos obter dados, as pessoas estão usando, elas estão gostando, estamos tendo clientes, estamos tendo empréstimos, vamos obter dados, vamos aprender com esses dados e vamos tomar uma decisão ao final desse ciclo. Qual que é a decisão? Parece que as pessoas estão gostando, mas tem alguns ajustes para serem feitos, a gente pode fazer algum ajuste, não vão pagar com a moeda de blockchain X, mas vão pagar com a Y, então vamos fazer algum ajuste e vamos rodar o ciclo de novo, né? Não tá a ideia ainda, não vamos descartar a ideia. Vamos fazer alguma modificação que parece que faz sentido, roda-se de novo. Ou vamos pivotar, vamos mudar o foco do produto.
E-book, as pessoas não querem comprar e-book, vamos vender música agora, um outro tipo de produto. Vamos mudar um pouco o objetivo do produto. Vamos desistir. Já fracassou, não temos mais dinheiro, não vai dar certo, não tem mercado, as pessoas não gostaram, não vai ter usuário, o dinheiro acabou, a festa acabou. Tá? Ou foi um terrível sucesso. Né? O sistema foi um grande sucesso. Né? Então agora vamos, sei lá, obter dinheiro, obter empréstimo, vamos correr atrás de investidor, isso está dando muito certo, e vamos realmente investir na empresa, estruturar e montar um produto mais robusto. Tá? Então a gente tem essas 4 possibilidades ao final daquele ciclo: construir, medir e aprender. Só para ficar claro, então, MVP, o objetivo é validar uma hipótese de negócio de forma mínima, ele não precisa ser um sistema completo. Vou dar só um exemplo aqui, que é um exemplo clássico, né, que é dado no livro Lean Startup, que é uma loja virtual de sapatos chamada Zappos. Foi uma das primeiras lojas norte-americana, que tentou vender sapatos pela internet em 1999. Essa loja depois foi adquirida pela Amazon. Então, em 99, isso era uma empreitada de muito risco. As pessoas vão comprar sapatos pela internet. Então, essa empresa, de cara, logo de início, existia essa dúvida, essa incerteza sobre o mercado para esse tipo de sistema. Eles resolveram fazer um MVP, que foi um sistema muito simples. Os donos da ideia, os donos das Zappos, eles compraram alguns sapatos, tiraram fotos de alguns sapatos de lojas físicas da cidade, criaram um sistema web muito simples que exibia essas fotos, um front-end simples que exibia essas fotos, e se alguém quisesse comprar o sapato, o back-end da venda era todo manual. Eles corriam na loja física para comprar o sapato para o cliente das Zappos, né? Faziam a entrega manual, postavam na transportadora. Toda a parte de compra, entrega dos sapatos era manual. Eles não tinham back-end, eles tinham um front-end, eles não tinham nem estoque. Eles iam nas lojas físicas da cidade. Por quê? Eles queriam validar de forma mínima que essa hipótese de negócio, existe mercado para uma loja de sapatos na internet, se essa hipótese ela era viável ou não. E eles construíram um MVP mínimo para isso. Essa aqui era a cara da loja, entendeu? Só o front-end, o back-end era totalmente manual. MVP, quando você faz um MVP, vamos ser sinceros, engenharia de software não é uma preocupação central. Você não precisa se preocupar demais com todas as melhores práticas de engenharia de software, ter testes, refatorar, usar o melhor framework. Você nem sabe se aquele sistema vai prosperar. Se a ideia der certo depois, você pode até jogar o MVP fora, descartar o MVP e reimplementar tudo de novo. Agora sim, se preocupando com essas melhores práticas de engenharia de software. Porém, você também não pode fazer um MVP de qualquer jeito, né? O sistema tem que ter satisfazer alguns requisitos, principalmente não funcionais, esse NF aqui. Né? Mesmo um MVP, ele tem que ter um certo desempenho, uma certa usabilidade, uma certa estabilidade. Né? Se o sistema não ficar no ar, se o sistema abortar a todo momento, der erros a todo momento, você pode achar que a sua ideia não é boa, mas na verdade é porque o seu sistema não para em pé, não para no ar. Né? Então, alguns requisitos, principalmente não funcionais, eles são importantes
mesmo no caso de MVPs. Outros requisitos, como testes, qualidade do código e etc., nesse momento, eles são menos importantes. Então, nós vamos concluir essa aula sobre o capítulo 3, apresentando o conceito de testes AB. O que esse conceito tem a ver com requisitos de software? A gente tem um cenário agora que a gente vai usar para explicar testes AB, que é um cenário onde nós temos duas implementações de requisitos, dois requisitos que eles competem entre si. Então suponha que a gente tem uma loja virtual. Essa loja virtual tem um sistema de recomendação, que é aquele sistema que quando você compra um produto, ele sempre fica te recomendando, mostrando, olha, quem compra P também compra produtos X, Y e Z. A loja já está rodando, já está funcionando com um determinado algoritmo de recomendação. E agora os desenvolvedores estão propondo uma nova versão, que eles dizem que é um algoritmo de recomendação melhor, mais otimizado, mais inteligente. A questão que a gente tem agora aqui é o seguinte, então nós temos um requisito original, que é o algoritmo de recomendação original. Nós temos um novo algoritmo, um novo requisito, né? Uma nova implementação daquele mesmo requisito. Não é um novo requisito, é uma nova implementação do mesmo requisito. Então nós temos duas implementações do mesmo requisito. E a ideia é, o problema é que a gente precisa decidir se vale a pena migrar para a nova versão, para o novo algoritmo que os desenvolvedores estão dizendo que é melhor. Qual que é a ideia de testes AB? Vamos deixar os dados vamos tomar essa decisão baseado nos dados. Vamos deixar os dados decidirem. Vamos botar as duas implementações simultaneamente no ar, a implementação A e a implementação B. Vamos coletar dados e vamos depois tomar uma decisão embasada nesses dados. Então essas versões A e B, elas são chamadas versões de controle e versão de tratamento. Tratamento porque é a versão que está sendo modificada. Como é que a gente vai mexer no código do sistema? Todo novo usuário que entrar no sistema, nós vamos randomicamente, 50% de chance, escolher se ele vai executar a versão de controle ou a versão de tratamento. Então, digamos assim, no programa principal, logo na entrada do sistema, você decide randomicamente se aquele usuário vai executar a versão de controle ou a versão de tratamento. Se ele executar a versão de controle, toda a sessão dele vai ser na versão de controle. Se ele for sorteado para executar a versão de tratamento, toda a sessão de uso dele vai ser, aquela sessão de uso dele vai ser integralmente baseada na versão de tratamento. Aí, no final do experimento, nós estamos coletando os dados durante o experimento, nós vamos analisar esses dados. Porque normalmente eles consistem em alguma métrica, são dados de alguma métrica. Por exemplo, no caso dessa loja virtual, quantas visitas na loja de fato se convertem em compras? Das pessoas que chegam, que navegam pela loja, quantas que fazem uma compra? E se a versão B introduzir ganhos estatisticamente relevantes nessa taxa de conversão, nós vamos migrar para ela. Caso contrário, se o ganho não for relevante, nós iremos continuar com o algoritmo de recomendação original. Então, existe uma decisão chave quando se realiza um teste AB é determinar o tamanho da amostra necessária para rodar o teste. Quantos usuários vão ter que executar cada uma das versões A e B para a gente encerrar o teste e tomar uma decisão.
Existem algumas calculadoras de tamanho de amostras de testes AB. Eu não vou entrar em detalhes aqui da estatística, mas existem versões na web dessas calculadoras. No próprio livro tem um link para uma dessas calculadoras. Aí a gente tem que informar qual que é a taxa de, por exemplo, nesse exemplo que eu mostrei, a gente teria que informar para essa calculadora qual que é a taxa de conversão atual de clientes. Por exemplo, 1%. Qual o ganho que a gente pretende alcançar com a versão B? Digamos que seja de 10%. Então, nós só vamos migrar para a versão B se ela for 10% melhor do que a versão A. Se ela aumentar a taxa de conversão, que atualmente é 1%, se ela aumentar essa taxa em 10%. Menos de 10%, continuamos com a versão atual, com a versão de controle. Essa calculadora vai dizer, então, qual o tamanho da amostra, com quantos usuários nós vamos ter que testar, para quantos usuários nós vamos ter que coletar dados para então tomar uma decisão. Se os números forem esses do exemplo que eu estou mostrando aqui, 1% de taxa de conversão e 10% de ganho pretendido, o tamanho da amostra é 200 mil usuários. Nós vamos precisar de 200 mil acessos na versão de controle, mais 200 mil acessos na versão de tratamento. Comentário final: como vocês devem ter percebido, testes AB, eles requerem amostras grandes, 400 mil acessos, 200 mil acessos em cada uma das versões. Mas por isso, eles são usados mais frequentemente, o uso mais comum deles é por grandes empresas da internet. Todas essas grandes empresas, Google, Amazon, Microsoft, etc., elas rodam com frequência testes AB para escolher entre versões alternativas de um sistema. Por que elas rodam isso? Porque elas têm muitos usuários, então elas conseguem atingir essa amostra grande que costuma ser requerida pelos testes AB. Ok, com isso nós terminamos aqui a aula sobre o capítulo 3 do nosso livro. Obrigado.